Premier League acabou de começar e logo nessas primeiras rodadas já estão rendendo várias polêmicas. Uma delas que me chamou muito a atenção foi a dos jogadores que floparam nas primeiras rodadas, cara. Os recém-contratados Florian Wirtz do Liverpool, Gyökeres do Arsenal e Benjamin Sesko do Manchester United. Esses três jogadores em específico foram massivamente criticados pelas suas primeiras atuações. Hoje eu vou tentar entender a fundo se faz sentido as críticas ou se existe outra explicação mais lógica do que realmente está acontecendo aqui e se realmente esses jogadores têm de ser cobrados do jeito que eles estão sendo. Alguns desses jogadores aqui custaram muito caro, como o caso de Wirtz, que foi o jogador mais caro da Premier League. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A Premier League começou tem muitos poucos dias, já tá muito legal de assistir, ok? Assisti excelentes jogos, pouco tempo teve Newcastle vs Liverpool, jogaço, incrível, como sempre, entregando muito. Jogadores novos também que chegaram, a gente já tá vendo alguma coisa interessante desses jogadores. E algo que apareceu nesses dias, né, são as grandes críticas e as conclusões da primeira rodada, cara. E assim, cara, a análise de primeira rodada, de primeiras rodadas de qualquer liga é uma análise absolutamente estúpida. E ela pode piorar em alguns casos. E aqui eu vou tentar explicar o porquê que eu tô falando isso aqui, cara. Assim, cara, tem campeonato que quando você acompanha, você sabe que tem alguns inícios de campeonato que são completamente surpreendentes. Vou citar dois casos aqui muito importantes. O Girona na La Liga. Ele tava disputando o título da La Liga há um tempo atrás. O Girona mesmo, que hoje tá na zona de rebaixamento, tá muito mal. Nos últimos tempos vem muito mal esse time, né? Até porque tá com um elenco bem limitado hoje em dia. Mas ele já disputou o título. E na época eu deixei claro que eu não achava que o Girona ia ganhar, porque eu simplesmente sei o nível do elenco do Girona, daquela época. E eu também sabia de um detalhe muito importante, né? Esse elenco não tinha rodagem. Ele só tinha o elenco principal. Então se você perdesse um jogador, acabava ali com o nível de uma posição. Porque não tinha reserva, né? O reserva tava muito abaixo. Então a gente sabe que esse tipo de elenco não ganha liga, sabe? Não ganha. Tem que ter mais consistência ali. Uma análise bem simples de se fazer, conhecendo os jogadores, né? Conhecendo o nível da galera, você consegue chegar a essa conclusão. É evidente que teve uma galera que hypou o Girona e falou, não, o Girona já é campeão, né? No meio da temporada. Não dá pra saber. Analisar a coisa pelo meio da temporada já é muito difícil. Agora, analisar a coisa no começo dela é ainda pior. Tem o caso também do Union Berlin, cara, que ficou na primeira posição da Bundesliga há um tempo atrás. Todo mundo, nossa, o Union Berlin vai ganhar. O elenco também, limitado, perdeu o titular, já tem problema. São análises que você consegue fazer, ok? Se você conhecer os jogadores, o elenco e tudo mais. Mas tem aquela de você torcer pro underdog, né? Você querer torcer pro time que tá em desvantagem pra ele ganhar. Normal, acontece. Agora, não quer dizer que faz sentido, cara. E outro detalhe muito importante é o caso, por exemplo, do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, ele começou a temporada onde ele foi tão vitorioso, mal. Jogando mal na Ligue 1, jogando mal na Champions League, quase caiu na fase de entrada da Champions League, né? Só pra lembrar vocês. Dembélé, na temporada que terminou tão bem, também não tava legal no comecinho dela. Então, as coisas podem mudar, né? São 38 rodadas e a temporada, ela pode mudar bastante, ok? Tem muitos casos ali onde times engatam no meio da temporada e começam a pontuar muito e aí ganham alguma coisa. Um período pequeno ele pode fazer algo muito grande. Então não dá pra saber o que vai acontecer nas primeiras rodadas. Por isso que é tão grandioso quando alguém pega e faz ali uma análise, como vai ser a liga, e a análise bate certinho e no final da temporada a pessoa acertou um monte de coisa, né? O time que era surpresa, o time que ia jogar bem, o time que ia jogar mal. E eu posso me citar como exemplo, porque na Premier League passada eu não só acertei o campeão, eu acertei o pior time, que era o Southampton. Eu acertei que o time do Ipswich Town ia dar trabalho pra todo mundo. O Ipswich Town era uma chatice de você ganhar, era muito difícil, era dos times que subiu que tinha mais chance de ficar, né? Jogou um futebol ali muito melhor que os outros, né? Que estavam claros ali pra ser rebaixados. Então, tem coisas ali que você faz uma análise e você consegue chegar a uma conclusão muito boa se você tem um conhecimento legal. Agora, você não pode fazer essa análise baseada na primeira rodada, porque não faz nenhum sentido. E eu poderia deixar pra no meio da temporada fazer previsão e tudo mais, seria até um pouco mais lógico, mas a graça da previsão é exatamente que você pode acabar errando muito. Se você acertar, vai ser algo grandioso, cara. Acertar o campeão da Premier League já é algo muito grandioso, né? Talvez menos na época que o City ganhava todo ano, né? Então, mas você pegar ali um treinador novo e acreditar nele, porque você conhece o treinador e tudo mais, você analisa o elenco, você sabe que a combinação é boa e você sabe quem vai ganhar, é muito legal, cara. Então não seja um analista de primeira rodada, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender, cara. E os flopados dessa primeira rodada são 5 nomes, né? James Trafford, do Manchester City, temos Gyökeres do Arsenal, Sesko do Manchester United, Mbeumo do Manchester United e Florian Wirtz do Liverpool. Esses são os flopados da primeira rodada, pelo menos são os jogadores que foram mais cobrados ali na primeira rodada, cara. E assim, muita gente, pra falar mal desses jogadores, né, muitas das vezes rivais e tudo mais, o que eles fazem é pegar a exceção e colocar como regra. E aqui eu vou citar o caso de Ekitike, né?
Pra quem acompanha o canal, já cobri aqui ele aqui no canal, né? Porque ele era um alvo do Chelsea. Eu expliquei o que eu achava de Ketike. Achava que ele era um Nicolas Jackson melhor, muito melhor, né? Falei das habilidades dele, falei da tecnicalidade dele, da capacidade dele de drible que eu gostava. Eu achava ele melhor de cabeça. Vários detalhes ali que eu cobri. Falei que seria um alvo legal pro Chelsea ir atrás, se fosse por um valor razoável, né? A única coisa que me irritava era o valor dele. Ele começou agora a Premier League, marcou 2 gols. Eu, particularmente, não gostei do segundo jogo dele contra o Newcastle. Achei um jogo ruim, apesar do gol, né? Eu achei o jogo inteiro, ele errou muita coisa, fez muita cagada. Então, claramente, um jogador que não tá indo tão bem. Mas, pra uma galera que não acompanha, ele vai dizer que Ekitike tá sendo um deus. Não tá. Mas ele fez uma boa primeira partida. E o que isso quer dizer? Nada. Ele pode passar os próximos 10 jogos sem marcar. É possível. E não tá errado, porque ele tá se adaptando à liga. Então, é normal. Então, quando a galera pega essa exceção e coloca como regra, vai parecer que todo mundo é ruim. Só que agora pega todo mundo que veio de outra liga e compara, pra você ver se realmente esse início foi tão bom, esses primeiros jogos, ou até o primeiro jogo foi tão bom. Às vezes não foi, cara. Tem até um caso que foi citado por Fred Caldeira no vídeo dele, que eu acho que é muito importante, né? Que é o caso de Haaland e Darwin Núñez. Porque no primeiro jogo ali, Darwin Núñez mostrou um pouquinho mais e tudo mais. Na época tinha essa comparação maluca. Eu acho que hoje em dia, se a galera não pegou esse período, não sabe que existia, mas sim, tinha uma comparação absurda entre os dois, né? Na cabeça de algumas pessoas, os dois tinham o mesmo nível. É engraçado de pensar nisso. Basicamente ali com aquele início, né, de temporada, como o Darwin mostrava uma conexão melhor com o Liverpool ali, encaixou um pouquinho mais rápido, a galera já começou a falar um monte de coisa. Tem uma lógica por trás dele encaixar mais rápido, porque simplesmente, cara, o time do Manchester City não usava tanto o 9 mais centralizador, então tinha que ter uma estratégia nova ali, que o treinador ia ter que montar ali por trás do jogador, e isso ia demandar um tempo novo, né? Eu até apelidei essa estratégia de 10+1, né? Que no canal tem uma cobertura minha que eu fiz dessa estratégia, explicando ela. Então tem todo um contexto maior, né? Porque o jogador ele não jogou bem no início, mas depois Haaland destruiu a liga, né? Ele botou todos os recordes pra trás, né? Recorde de hat-trick, recorde de gol, de tudo. Ele simplesmente saiu destruindo tudo. E até hoje ele continua sendo um competidor dele mesmo, né? Ele só compete com ele mesmo. Talvez Gyökeres mude isso, não sei. Vamos tentar entender aí durante a temporada, né? Então, cara, é muito importante não achar que você vai conseguir definir isso na primeira rodada, cara. E aqui vem a importância do período de adaptação, né? A galera ignora muito isso, cara. Só que tem um problema grave em você ignorar o período de adaptação. Vamos lá. O que é o período de adaptação para começo de conversa, né? Tem uma galera que talvez não vai entender. Bom, vamos lá. Você tá jogando em um clube, né? Clube X, em uma liga com nível X. E aí você sai dessa liga para uma liga diferente, com futebol de um nível diferente, com um treinador diferente, com os caras que tu joga do teu lado completamente diferente. Se você sai de um time que joga de um jeito específico, o treinador novo joga de um jeito completamente diferente. Por exemplo, você pega um treinador que joga com a bola no pé, tocando bola o tempo inteiro, e aí daqui a pouco você vai para um time de contra-ataque reativo que não joga com a bola no pé, você vai ter um período de adaptação àquele futebol. É muito importante, inclusive, respeitar isso, porque este período de adaptação é o que vai fazer com que o jogador comece a entender qual a função dele ali naquele clube. Se ele não entende ainda, ele não vai jogar bem, ele vai ter que jogar pelo próprio instinto dele. Então, quando tu pega essa exceção e coloca como regra, você tá pegando um jogador que talvez tenha um encaixe com um treinador muito bom, então ele entendeu muito rápido a função dele, o que não quer dizer que a longo prazo ele vai conseguir manter o desempenho, ou que ele vai evoluir ao longo do tempo. Pode ser que esse jogador permaneça nesse mesmo nível inicial, que é como o caso de Ekitike, né, fazendo gol e jogando mal. Pode ser que ele faça isso durante a temporada inteira, até se adaptar de fato. Aí tem adaptação de clima, tem adaptação de um monte de outros fatores que o jogador vai ter que fazer também, que talvez no início seja um pouco difícil. Tem jogador que chega um pouco doente, tem jogador que chega talvez com alguma questão física e talvez no início ele não engate tanto por causa disso, não pode treinar direito. Tem várias questões, cara. Então é de uma ignorância muito grande a pessoa achar que tem como ignorar o período de adaptação. Não existe, cara. E outra coisa muito importante é que marcar gols e dar assistência não significa jogar bem. Tem jogador que chega, marca gol, dá assistência, mas não tá jogando direito. A gente vê que o cara não tá jogando bem. Tem algumas exceções ali, por exemplo, João Pedro do Chelsea chegou ali no Mundial de Clubes, destruiu, jogou muito. Absurdo, cara. Assim, insano. Jogador ali que veio voando ali, cara. Veio com uma garra, um poder ali nas mãos incrível. Agora, não quer dizer que todo jogador vai conseguir fazer isso. De novo, é uma exceção. Apesar de que tem jogadores que chegam marcando também, pode ser que o cara chegue marcando e jogando mal também, né? Mesmo marcando gol, mesmo dando assistência, pode ser que ele esteja jogando mal. O jogo, ele independe do gol e da assistência. Você pode marcar um gol e entregar 3. São coisas que você tem que considerar também, né? Na análise, ela não pode ser tão vazia, né? Eu acho muito importante que isso não aconteça. E agora, cara, eu vou falar um pouquinho sobre os casos. Eu vou me aprofundar neles, né? Não vou fazer de todos os jogadores, ok? Vou fazer de alguns
só, e eu vou tentar explicar cada um desses casos e por que eles estão demorando um pouco mais pra se adaptar. Bom, mas antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver um smartphone, né? Esse vídeo pode chegar em mais pessoas com esse hype e ajuda muito o meu canal, ok? Então usa o hype, é muito bom. E cara, se quer ter um contato maior comigo, um contato mais direto ali, de dia a dia, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Me segue lá, você vai ter um contato bem maior por lá, ok? Um contato bem mais direto ali, você pode me perguntar coisa, a galera sempre me pergunta um monte de coisa lá e eu tô sempre lá respondendo. Agora, vamos entender esses casos aí, cara. Eu vou começar pelo caso que eu acho que é o mais importante de falar. Por quê? A maioria das pessoas que comentam deste jogador, né, que é Gyökeres, eles não assistiram nada. Eles não assistiram. Não assistiu. Não assistiu. Eu tenho certeza que não assistiu. Você viu replay, você viu highlight, você não assistiu. Eu garanto que você não assistiu. Quem assistiu Gyökeres e não ficou absolutamente impressionado com as atuações é maluco. É louco da cabeça. Tipo, você tem algum problema. Ou sua capacidade de analisar é muito ruim. Você não entende nada de futebol. Porque o que esse cara fazia era surreal, mano. Agora, o ponto é, aí vem a análise talvez mais profunda. Você tem que entender o que ele fazia no passado e o que ele faz hoje. Eu conheço ele desde o Coventry City, ok? Conheço ele desde essa época. Muita gente naquela época ali que acompanhava a Championship falava, né? Pô, esse Gyökeres é bom pra caramba, vai pra Premier League. Algum time grande vai comprar ele, o Brighton vai comprar ele de volta, pá. Tinha todo aquele papo na época. Não aconteceu. Quem comprou foi o Sport. Fiquei absolutamente surpreso. A galera também de Scout ficou absolutamente surpreso também. Caraca, ele foi parar no Sporting do nada. Esse cara era pra ir pra Premier League. Hoje eu entendo, porque todo mundo tá vestindo tanto que era pra ele ir pra Premier League. Fazia todo sentido. Mas se você pega ali o que ele fazia naqueles clubes, é completamente diferente. A carreira inteira de Gyökeres é uma carreira muito individual. Ele sabe jogar muito individualmente. Agora, em grupo, é diferente, né? A função dele vai mudar um pouco no Arsenal. O que não quer dizer que ele é incapaz de mudar. Na verdade, eu acho que ele tem capacidade e vou explicar o porquê. Mas assim, o que Gyökeres fazia muito ali nos times que ele passou é individualmente desbalancear o campo. Então ele é muito bom em criar jogadas individuais, fazer jogadas individuais. Inclusive ele fez um gol assim com o Arsenal, agora há pouco, no Leeds. Chegou lá, quebrou 4 marcadores e fez um gol. Mandou no canto. Incrível. Só que, talvez, no Arsenal, ele vai fazer bem menos disso. Então, ele pegar a bola do campo de defesa dele e correr até o ataque, como ele fazia, por exemplo, no Coventry, pra marcar um gol, porque não tinha volume de jogo no Coventry, ele tinha que fazer esse tipo de coisa. Talvez naquele tipo de jogo é algo brilhante, que você olha e fala, caraca, que cara bom, mano. Ele é muito rápido, ele faz isso aí. Agora, no Arsenal, talvez ele não precise pegar a bola lá do meio de campo. Talvez ele não precise cair pra ponta esquerda, pra ponta direita, driblar um cara e fazer o gol. Talvez o que ele precisa fazer no Arsenal é se movimentar, pegar a bola, fazer um passe pro lado e correr em direção ao gol pra esperar o passe. E aí só empurrar a bola, como faz um Haaland. É uma mudança que parece pouca coisa na cabeça de algumas pessoas, mas não é. Ela é grande. Ele tem que mudar a mentalidade dele, cara. Eu não tô brincando, não. Isso aqui não é opinião, ok? Eu não tô opinando aqui, eu não tô vindo com, opiniões. Não, não é opiniões. Isso aqui é fato. No Arsenal, ele vai jogar recebendo bola lá na frente. Ele não precisa buscar bola. Ele não precisa construir o jogo. Ele não vai precisar fazer o que ele fez a carreira inteira. No Sporting, ele era a solução pra tudo. Ele era pra solucionar criativamente, ele era pra pegar a bola lá atrás, fazer o jogo de transição, aí depois aparece lá na frente, aí depois vira, dribla 3 jogadores, ele fazia um monte de coisa. Era assustador, era incrível, era brilhante. Mas no Arsenal não vai precisar fazer. E aí vai ter que ter uma pequena mudança e ajuste no posicionamento. No jeito que ele pensa o jogo, as corridas dele vão ter que ser mais direto à área pra se deslocar do marcador. Ele é muito forte, ele é rápido, então ele vai ter ali o necessário fisicamente pra lidar com o marcador da Premier League. Mas ele vai ter que aprender alguns truques, porque os marcadores da Premier League são muito competentes. Então ele não vai poder depender o tempo inteiro do físico dele, cara. Você vê muito Gyökeres agora nesse início do Arsenal, tentando driblar jogador, tentando pegar a bola e já ir direto. Talvez ele tenha que trabalhar mais o lance, no entanto direto pro drible, porque o marcador da Premier League é melhor, senão ele vai ficar sendo desarmado toda hora. Você entende o que é adaptação agora? Porque tem muita gente que parece que não raciocina, cara. Eu olho as análises e eu fico, cara, você tá analisando alguma coisa? Você percebe que o jogador ele tem um estilo de jogo X, ele vai pra um estilo de jogo Y, e tu não consegue notar porque que ele tá tendo problema. É tão claro pra mim porque que ele tá fazendo aquelas coisas, porque eu conheço o jogador, eu sei o que ele faz. E aí você nota que na Premier League talvez não encaixe esse estilo de jogo e ele vai ter que se adaptar. Só que a parte positiva é que ele não precisa fazer muito. O que tá em volta dele é muito bom. O treinador dele é muito bom. O estilo de jogo é muito bom. Com o passar do tempo, ele vai ajustar as habilidades dele ao que tá sendo pedido. E o que tá sendo pedido hoje é bem menor. Ele individualmente não vai precisar fazer tanto. Então, a carga diminui bastante. É por isso que Gyökeres tá tendo esse início que ele tá tendo, cara. Não porque ele flopou, mas sim porque tem que ter período
adaptação, cara. Até porque ele vem da Liga Portugal, o ritmo é completamente diferente, cara. Então, às vezes, não é nem que ele não tá conseguindo driblar. Às vezes é que ele não tá conseguindo driblar agora. Ele vai aprender com o tempo, a velocidade e o ritmo ali. E até situações onde ele não pode tentar driblar, porque ele vai ser desarmado. E aí ele vai tentar trabalhar mais o lance. Explicado essa situação, cara, eu tentei explicar da melhor maneira possível. Mas em resumo, os times que ele passou, ele tinha que fazer muito mais pelo clube. Ele tinha que ser um 9 tipo Ronaldo fenômeno, sabe? Ele tinha que pega a bola, dribla, finaliza no canto, dá de cabeça, faz tudo sozinho. Ele não vai precisar fazer isso no Arsenal. Ninguém precisa, na verdade, quando tá na camisa 9 do Arsenal. Você só tem que ter um bom jogo de transição, ser uma figura achável em campo e finalizar. É o que o Arsenal vai acabar pedindo dele. É o que o Havertz tanto faz, né, em muitos jogos. E acaba falhando miseravelmente, né, na finalização, que talvez ele traga um upgrade. Florian Wirtz, cara, ele foi pra um clube que talvez é uma contra-identidade ao que ele tava fazendo no outro clube que ele tava, né? No outro clube ele pegava um pouco mais na bola, era aquele 10 que distribuía mais o jogo, que pensava o jogo e tudo mais, no passe, aí descia pro meio de campo. No time do Liverpool tá sendo mais transição rápida, então ele tá tendo que pensar rápido, fazer as coisas rápido, driblar rápido. Só que, cara, eu não acho que esse cara tem dificuldade nessa parte. É uma questão também de ritmo. Eu acho que o ritmo é maior e ele tá tentando fazer coisas que funcionavam na outra liga que nessa não funciona. Então, pra mim, é uma questão de tempo. E eu também não acho que ele tá jogando mal, ok? Eu não sinto que o Wirtz tá jogando mal. Eu sinto que ele não tá conseguindo brilhar. E pra o jogador mais caro da Premier League, pra o jogador que vai ter ali um peso gigante ali, que vai ter que entregar algo próximo de Mohamed Salah, eu entendo as críticas. Nesse caso, eu entendo um pouco mais. Agora, é questão de tempo. Eu acho que tem um período aí de uns 6 meses onde ele vai se adaptar e depois disso eu acho que ele vai começar a voltar a ser o jogador que ele tanto era no passado ali, dentro da Bundesliga, ok? Esse caso aqui é um pouco mais interessante da gente falar. E Wirtz, ele não tá jogando mal. Ele não tá brilhando. E lembrando a diferença. Ele ficou sem fazer gol e dar assistência, ele é ruim. Não, ele tá jogando direito. Pode não tá jogando bem, pode não tá brilhando, mas também não tá jogando mal. Ele não tá atrapalhando o Liverpool em nada. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma questão de tempo, até ele entender o cenário que ele tá. Mas por último, nós temos Benjamin Sesko. Esse aqui é o pior de todos. Sesko chegou muito tarde na janela de transferência. Ele mal treinou com o clube. Ele não teve uma pré-temporada igual aos outros. Chegou tarde. Agora a pré-temporada dele começou agora. Ele vai ter que se adaptar ao ritmo da Premier League para depois ir começar a jogar. Tem jogador que já estava dentro da própria Premier League. E estas contratações de dentro da própria Premier League, ela tem uma adaptação mais rápida. Então, não tem como cobrar que Sesko jogue bem esses primeiros jogos. Ele primeiro vai ter que aprender o esquema tático, que corridas ele vai fazer para ataque, como ele vai se posicionar, como ele vai transicionar a bola, qual o papel dele de fato em campo. E aí depois ele vai começar a jogar. Então não dá para julgar absolutamente nada dessas primeiras partidas. Até ele ganhar a primeira titularidade, não tem como julgar. Provavelmente quando ele ganhar a primeira titularidade, o treinador vai olhar para ele e vai falar: eu acho que ele tá pronto aqui para ajudar o nosso elenco, ele já entendeu o papel dele em campo. Então é outro que é mais fácil até de responder, cara. Porque é até meio idiota, né? A galera fingir que ele chegou tem um ano. Não, rapaziada. Ele não é um Højlund 2.0. Ele só não entende o que ele tem que fazer em campo ainda. Ele tá aprendendo o básico do esquema tático. E aí, cara, tem aquelas análises vazias, né? Que eu vejo aí na internet, muito fácil de se fazer, né? Ele é ruim porque ele veio da Bundesliga. Ele é ruim porque ele veio da Liga Portugal. E jogador da Bundesliga nunca dá certo. Tem um monte aí que veio da Bundesliga, que joga pra caramba lá, veio pra cá e destruiu, né? Um monte de caso, o próprio Haaland, Gundogan e um monte de caso aí de jogador que veio de lá. Não é uma análise. Quando você faz isso, você não tá analisando nada. Só tá sendo preconceituoso com a liga. Não tem mais nada por trás. Análise é quando tu pega o jogador, tu conhece o jogador, tu sabe o ritmo, a velocidade, como ele dribla, como ele faz as coisas. E aí você faz uma crítica analisando o jogador de fato. Eu já fiz aqui de alguns jogadores, né? Reclamei do jeito que algum jogador dribla. Ele dribla muito pra dentro ali. Quando ele estiver na Premier League, ele pode acabar se lesionando ali, tomando uma porrada ali na perna. Ele fica girando o pé ali muito próximo do cara. Isso pode dar uma lesão de ligamento cruzado e tudo mais. Isso é uma crítica. Você de fato analisando alguma coisa. Agora, falar que ele veio da Bundesliga, ele não presta. Não tem nenhuma análise por trás. É só achismo, preconceito. Talvez até de alguém que não veja a liga e não conheça o ritmo dela. Não conheça a liga de fato, né? Não tem nada por trás. Você só sabe que é um jogador quando tu assiste ele, cara. Não dá pra saber de outra forma. Por highlight também dá pra conhecer um pouco. Você tem uma habilidade ali legal de pegar ali a vibe do jogador, mas é pouco. Você tem que ver o jogo, pelo menos. E vendo jogos, você muda de opinião muito fácil. Eu deixo aqui nesse final bem claro aqui, cara. A temporada ela é muito longa, cara. Pra você fazer a temporada acontecer, né, pra ter uma análise boa, você tem que pensar no longo prazo. Então, você tem que pensar na rodagem do elenco, você tem que pensar nas possibilidades de lesão, você tem que pensar em um monte de coisa. É assim, por exemplo, que eu faço meu vídeo de
minha análise da temporada. É assim, tá ligado? É assim que eu defino quem é o campeão, quem não é, já pensando, pô, se lesionar esse jogador aqui, o que eles podem fazer aqui, o que pode acontecer aqui. Pode ter um caso que não é do PSG, né? Eles não tinham reserva, por exemplo, pra um Hakimi, mas eles ganharam tudo. O Hakimi não se lesionou, deu tudo certo. Agora, eles poderiam ter perdido o Hakimi e ser tudo diferente. Um extra ali que você tem que pensar, né? Você tem que pensar no calendário inteiro. Então, a análise, ela demora, cara. Aí você tem que conhecer treinador, jogador, esquema tático. É uma chatice. De fato, é uma chatice. Por isso que tem uma galera que acerta bastante até. Tem uma galera que tá bem mais perto da realidade que realmente vai acontecer. Tem outra que não. Então, não julguem a temporada pelo começo. Porque no começo, tudo pode ser diferente. Pode ser que a galera engate muito tarde na temporada. Pode ser que os 5 primeiros jogos dê tudo errado. Não dá pra saber. Não dá pra saber, cara. Assim, tem sinais às vezes que deixam claro as coisas. Mas a análise, cara, ela é maior, cara. Não dá pra simplificar tanto como dizer que é a Bundesliga. Ou tentar definir tudo nos primeiros jogos. Não dá, cara. Pode ser tudo diferente, né? Eu queria muito comentar isso aqui, cara, porque eu vi uma quantidade tão absurda de comentário ignorante que eu falei, não, eu preciso comentar no meu canal, cara, eu preciso explicar. E eu poderia passar aqui mais tempo explicando, por exemplo, outros casos aqui, né? Poderia me aprofundar, mas o vídeo ia ficar gigante e ia perder o objetivo dele. O que eu falo é, tenha paciência. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no fim. Eu agradeço a todo mundo que viu o vídeo por inteiro, ok? Muito obrigado mesmo. Agradeço a presença de todos, todo mundo que tentou ajudar o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado, o apoio de vocês faz esse canal continuar. É isso, rapaziada. Tchau.